Mais uma vez, estamos aqui, com a igreja, para ministrar a palavra do Senhor. Como já foi orado, né? E a oração já chegou até diante do altar do Senhor. Como estamos trabalhando esse mês, são as cartas à igreja. Então, semana passada, nós vimos a primeira carta, né, a Éfeso. Hoje seria a carta a Esmirna, mas eu pedi para a pastora Darline para nós trocarmos. Então, eu hoje vou ficar com a carta, que é a terceira carta à igreja de Pérgamo. Então, se vocês querem abrir lá em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 12, do 12 ao 17... Apocalipse, capítulo 2, do 12 ao 17. Quem está desarmado aí? Soldado que vai sem arma para a batalha já está derrotado. Mas Deus é misericordioso. Ele pode dar vitória a si mesmo, amém? Mas essa é a arma do cristão. Você sabia que essa é a nossa arma? É a espada de dois gumes, inclusive traz ali no texto. Aliás, antes da leitura, deixa eu já aproveitar que eu estou com a Bíblia na mão. Você crê nesse livro aqui? Bom, esse amém eu vou entender que vocês creem, né? Ele é a base da nossa vida, da vida cristã. Ele deve ser. E quando nós estamos aqui, quando eu subo aqui, a pastora Darline, pastor Irno, Osvaldo, Heraldo e outros demais, eu não sei como que eles se sentem quando sobem aqui. Mas para mim é um peso, porque nós estamos aqui e nós estamos pregando a palavra de Deus. Não é a palavra do João, tem o apóstolo João também, o discípulo João, né? Mas eu estou falando do João aqui, o João Carlos. Não é a palavra do João, não é a palavra da Darline, do Irno, Osvaldo e aqueles que vêm até aqui. É a palavra de Deus. É a palavra que nós apenas viemos aqui para poder transmitir, interpretar um pouquinho mais o que ela está sendo dito para a igreja. Então, muitas vezes, nós aqui em cima temos um papel difícil, porque há momentos que é uma palavra de ânimo, de conforto e de consolo para a igreja, mas há outros momentos que é palavra de desafio, que é a palavra de exortação. Mas isso é a palavra, não sou eu, não são os outros pregadores, nós estamos aqui para transmitir. Então é uma responsabilidade que nós temos ao transmitir a palavra de Deus. E muitas vezes pode acontecer também, como já aconteceu comigo no passado, eu cresci, eu amadureci na fé, hoje não tenho mais esse pensamento. Mas lá no início da minha caminhada de fé, às vezes eu estava lá sentado, assim como todos vocês estão aí, eu fazia parte, sentado lá, e de repente o pregador, o pastor estava trazendo uma palavra boa, abençoada, e muitas vezes eu lá sentado, eu pensava assim, nossa, por que o fulano não está aqui hoje? Isso ia servir para ele. Por que a fulana não está aqui hoje? Isso ia servir para ela. Mas eu aprendi que, na verdade, aquela palavra era para mim. Não era para o fulano ou para a fulana que não estava presente no culto, não. Era para mim. Então é isso que eu quero dizer também nesta noite. Essa palavra de hoje, se você veio até aqui, se Deus te concedeu de estar aqui essa noite, a mim também, essa palavra é para nós. É para mim e é para você. Não é para aqueles que não estão aqui essa noite. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa palavra, eu trouxe um título para ela, não está aqui, né? Não. Eu trouxe um título para ela,
É o mundo na igreja ou é a igreja para o mundo? Vou repetir. É o mundo na igreja, ou seja, é o mundo entrando na igreja ou é a igreja sendo enviado para o mundo? Pense um pouquinho. Agora vamos fazer a leitura. A carta à igreja de Pérgamo. Começando no 12, do 12 ao 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Essa é a palavra de Jesus para a igreja de Pérgamo. Não sei se vocês, desde que foi anunciado, você tem se dado ao trabalho de pegar sua Bíblia em casa e dar uma lida nas cartas, essas 7 cartas às igrejas. Então, algumas traz exortações mais pesadas, outras mais leves, mas tem uma carta aqui, se eu não me engano, é justamente a de Esmirna, que ela só tem elogios. Ela não tem advertências, mas as demais têm advertências. Bom, e a igreja da cidade de Pérgamo, ela era uma igreja que tinha deixado de fazer a diferença no lugar onde ela estava estabelecido. Ela tinha perdido a sua identidade cristã, não fazia qualquer diferença. Os costumes da igreja e os costumes do lugar onde ela estava eram iguais. Nada era diferente naquela cidade. E esse é o nosso papel como igreja. Por isso eu falei, a igreja para o mundo ou é o mundo na igreja? A igreja ela é instituída e ela tem o papel de fazer a diferença no mundo. Mas a igreja de Pérgamo estava numa situação que não estava mais fazendo diferença. Já se tinha dificuldade de saber quem era da igreja e quem não era. E aqui eu quero trazer, andei pesquisando, vendo algumas coisas essa semana, então eu quero trazer aqui 2 coisas. Tem uma reportagem na internet que ela é curiosa, ela é de 2019, mas eu dei uma olhada e já tem dessas mesmas reportagens, depois para 2020, 2021, até 2022, esse assunto ainda está em pauta. Mas esse que eu vi é lá de 2019, que diz o seguinte, que traficantes evangélicos estavam proibindo os centros de umbanda e candomblé nos morros carioca. A denúncia era que mãe de santo e pai de santo estariam expulsos dos morros pelos traficantes evangélicos. Imagina, que frequentavam igrejas evangélicas, traficante que frequentava igrejas evangélicas. E lá, nos eles aprender que umbanda, terreiro, era coisa que era contra Deus, eles começaram a expulsar os pais e mãe de santo e obrigando a fechar os terreiros lá no morro. Mas agora você imagina, traficantes evangélicos. Tem alguma coisa errada aí, não tem?
Reportagem. Deu na televisão, na internet. Reportagem. Traficantes evangélicos. Uma outra, que também saiu em 2013, a notícia é a seguinte: a paulistana Aline Franzói, de 21 anos, é a capa da revista Playboy. A primeira evangélica a posar nua para Playboy. E ela justifica: profissão e religião são áreas diferentes. Dá para comemorar algumas coisas? Nós estamos acostumados a comemorar aqui no Brasil o primeiro astronauta brasileiro, a primeira mulher presidente do Brasil. Agora nós evangélicos temos mais uma para comemorar. A primeira evangélica nua na Playboy. Isso é para comemorar? Dá para comemorar umas coisas dessas? Vocês estão entendendo a confusão que é muitas vezes na cabeça das pessoas quando nós, como igreja, começamos a misturar as coisas? É claro que tem notícias boas também. Eu também vi uma outra reportagem que eu não tenho aqui anotado, que era daquela Karine Bach, se eu não me engano. Ela também posou uma certa vez para a revista Playboy. Mas ela se converteu. E ela se converteu e agora ela prega o evangelho. E uma das coisas que eu assisti, estava lendo também numa reportagem, que ela diz que tem vergonha, ela tem nojo daquelas fotos e quando ela lembra daquilo que ela fez. Está vendo a contradição? A outra que é evangélica, o que se diz evangélica, diz que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Religião e profissão. Agora, aquela que era do mundo se converteu, ela diz que tem nojo daquilo que era. E o pior, era uma especial de Natal. Ela diz, era uma especial de Natal, com gorrinho de Papai Noel, e ela diz mais uma coisa. E o pior, era justamente o mês em que se comemora o nascimento de Jesus. Então, amados, dá para nós conseguirmos entender essas coisas como igreja? Que papel nós, como crentes, como cristãos, nós estamos mostrando para o mundo lá fora, no seu trabalho, na sua casa? Qual o testemunho que nós estamos dando lá fora? As fotos que nós postamos no Facebook, Instagram, está dando bom testemunho para quem está olhando? Ou, de repente, quem olha vai pensar, ué, mas ele não é crente, não é da igreja e está postando essa foto? Postando, como eu disse, gente, eu estou interpretando o que o texto está dizendo. E foi Jesus que falou, e Ele que está repudiando essas coisas que aconteciam lá. A igreja tem um papel importante de ser testemunho e dar bom testemunho. Então, muitas coisas lá fora não servem para nós como igreja. É verdade que a palavra diz que tudo é lícito, mas ela também diz que nem tudo convém. E como eu li no início, ai daqueles que fizeram um dos meus pequeninos tropeçar. Sabe, meus irmãos, a coisa é complicada. Meus irmãos, sabe o que é isso que está acontecendo? É o mundo entrando na igreja. Crente sentado no sofá da própria casa, assistindo a Babilônia, ou a Globo, ou as novelas da Globo, ou se não, o Big Brother. É o mundo entrando na igreja, ou na sua casa. Jovens e adolescentes, crentes que ficam, é o mundo entrando nas igrejas. Pessoas que se dizem discípulas de Jesus, mas que bebem todas. É o mundo entrando na igreja. E quando eu falo igreja, irmão, eu e você somos igreja.
Eu não estou falando do templo, das 4 paredes aqui. E Jesus, quando está advertindo a igreja de Pérgamo, ele não está advertindo um templo fechado com 4 paredes, ele está advertindo as pessoas que frequentam o templo. Nós que frequentamos o templo, nós somos a igreja. Eu e você somos a igreja. E o mundo entrando na igreja, o mundo entrando na minha vida. É difícil, viu? Eu tenho um vídeo aí, acho que eu vou pedir para soltar esse vídeo lá agora. Pode ser, Paulinho? Eu só vou pedir para alguém, só desliga só as luzes aqui do altar. Está escrito lá, altar. Terroristas islâmicos invadiram uma universidade no Quênia, país da África Oriental, e assassinaram 147 pessoas, depois de perguntar entre as vítimas quais eram cristãs. O ataque foi em Garissa, a 150 quilômetros da Somália, de onde vieram os terroristas do Al-Shabaab. É um grupo extremista islâmico ligado à Al-Qaeda e que já fez vários ataques no Quênia. Eles entraram na universidade atirando. Foram de quarto em quarto, perguntando quem era muçulmano, quem era cristão, e executaram os cristãos. Policiais e soldados cercaram o campus e, depois de 15 horas, conseguiram matar os 4 terroristas. Pelo menos 80 pessoas ficaram feridas. As autoridades ofereceram recompensa de $215 mil por informações sobre Mohamed Mohamud, que é acusado de ser o mentor do ataque. Obrigado. Vocês prestaram atenção no detalhe? É reportagem. A Globo não é muito confiável. Então, eu fui atrás e pesquisei. Aí, em outros telejornais internacionais, também tinha a mesma reportagem. Inclusive, tinha uma entrevista com uma das africanas que estava nessa faculdade, então estava sendo traduzido o que ela estava dizendo. E ela disse o seguinte, que aqueles homens entraram armados e foram perguntando, de um por um, quem é cristão? Você é cristão? Chumbo nele. Você é cristão? Chumbo nele. 147 cristãos mortos por causa da sua fé. Não negar a fé, muitas vezes, é preço com a vida. Ainda tem países que isso está acontecendo. E muitas vezes nós achamos que isso não acontece mais, mas isso ainda é uma realidade. E como saber quem é cristão e quem não é? Talvez só passando pelo fogo da provação. Assim como o ouro que tem que passar pelo fogo para tirar as impurezas, para ficar ouro puro. Muitas vezes nós temos que ser gratos a Deus por nosso país, porque ainda nós estamos num país livre. Como eu já falei aqui outras vezes, se eu pegar minha Bíblia e for ali para a praça, começar a pregar, gritar, o máximo que vai acontecer, mais um fanático, mais um crente fanático, mais um doido. Mas tem países que é morte certa. E a igreja de Pérgamo, ela não estava passando por muita diferença disso. Deixa eu só falar algumas coisas de Pérgamo. Lá em Pérgamo, historicamente, era a mais importante cidade da Ásia. Ela era como um centro cultural, ela era mais famosa por sua biblioteca, que continha 200 mil pergaminhos. Era a segunda maior biblioteca do mundo, só superada pela de Alexandria. Pérgamo era também um destaque no centro do paganismo religioso. Havia altares para vários deuses em Pérgamo. No topo da Acrópole ficava o famoso templo dedicado a Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo. Todos os dias levantava a fumaça do sacrifício prestados a Zeus. Em Pérgamo também havia o culto a Esculápio. Esculápio era o Deus Salvador, o Deus da serpente e das curas. O seu colégio de sacerdotes e médicos era famoso. Ali estava a sede de uma famosa escola de medicina. Para ali peregrinavam e convergiam pessoas doentes do mundo inteiro em busca de saúde. A crendice misturava-se com a ciência. Em Pérgamo também estava o centro asiático do culto ao imperador.
O culto ao imperador era o elemento unificador para a diversidade cultural e política do império. No ano 29 a.C., foi construído em Pérgamo o primeiro templo a um imperador vivo, o imperador Augusto. O imperador era mais evidente em Pérgamo do que o próprio Jesus Cristo. E para finalizar, em Pérgamo estava o trono de Satanás. Naquela cidade estava o trono de Satanás. Ele não apenas habitava na cidade, mas lá estava o seu trono. O trono de Satanás é marcado pela pressão e pela sedução. Onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual, floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, a mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução ao povo. Então, irmãos, a pergunta é, se lá em Pérgamo tinha toda essa perseguição, tinha todo esse ambiente pecaminoso, o que essa igreja fazia lá em Pérgamo ainda? Por que não foram para Esmirna, que não era muito longe? Por que não foram para outro lugar? Porque, irmãos, nós como igreja, nós temos que ficar ali onde Deus nos plantou. E ali nós temos que ser o exemplo. E ali nós temos que mostrar a nossa fé e quem é que nós somos. Eles podiam ter ido embora, eles podiam ter fugido, eles podiam ter abandonado, porque eles tinham um problema sério ali. Especialmente por causa dessa questão cultural que era envolvida nesta cidade. Esse culto a César, ou pelo menos a esse rei, ou esse homem poderoso de Roma, tinha que ser prestado culto a ele. E eles tinham que dizer, né, salve o nosso rei, salve o nosso governante, salve o nosso que era o Salvador. E se não dissesse isso, mas dissesse, salve a Jesus Cristo, eles eram mortos, eles eram perseguidos. Então eles estavam num contexto que não era fácil para uma igreja viver ali naquele meio. Era difícil, era complicado. Nós hoje ainda temos que ser gratos a Deus, porque nós ainda estamos, como eu disse, num país tranquilo, onde nós podemos viver tranquilamente. No início, aqui no capítulo 12, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus começa falando, ele começa dizendo, essas palavras é daquele que tem a palavra, a espada. E a espada, para o Império Romano, era símbolo de prisão e de justiça. Ela pesava e ela matava. Mas quando Jesus traz a palavra de Deus agora para Jesus, ela realmente traz justiça, mas ela também traz salvação. Essa espada, ela tanto acusa quanto ela liberta. Ela tanto condena quanto ela liberta. É a espada que Jesus tem. E ele continua dizendo, eu sei aonde você vive. Irmãos, Jesus sabe onde você vive, sabe onde eu vivo. Jesus sabe onde você mora, sabe onde eu moro. Jesus conhece a sua vida, Ele conhece a minha vida. Ele conhece o teu dia a dia, Ele conhece o meu dia a dia. Ele sabe o meio em que nós estamos inseridos. E Ele diz para a igreja, eu sei onde você mora. Mas aí Ele diz, o problema é que onde vocês moram, tem o trono de Satanás. É a mesma coisa que alguém chegasse, ô João, onde é que você mora? Ah, eu moro lá onde tem o trono de Satanás, lá onde o diabo mora. Misericórdia. Mas era isso que Jesus estava dizendo para aquele povo. Mas ele continua. Contudo, vocês permanecem fiel ao meu nome, e não renunciam à fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Interessante que mesmo assim ainda Jesus olha e vê que ainda essa igreja
tinha alguma coisa boa. Ele diz, olha, mesmo assim, de toda dificuldade, perseguição, esse líder que foi morto, nós não sabemos direito quem era esse Antipas, se ele era um pastor ou se ele era um líder da igreja, mas com certeza ele era alguém importante diante da igreja, porque senão Jesus também não teria feito menção ao nome dele, porque ele morreu por causa do nome de Jesus, ele não negou o nome de Jesus, então ele foi morto. E aí, para mim, que gosta um pouquinho de história, também sou formado em história, e dando pesquisada em algumas coisas, diz alguns historiadores que Antipas, ele foi morto dentro de um tacho, um enorme de um tacho, colocaram ele lá dentro e praticamente cozinharam ele dentro desse tacho. É o que diz alguns historiadores. Olha a maneira de que esse homem foi morto, mas não negou a sua fé. Ele continuou firme. Mas, no entanto, sempre tem o mas. Versículo 14. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Lá em Éfeso, semana passada, tinha uma coisa contra. Lembra o que era? Tinham abandonado o primeiro amor. Era uma coisa. Agora aqui Jesus já diz, ele não diz uma coisa, ele diz, eu tenho algumas coisas contra vocês. E ele continua. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Deixa eu entrar um pouquinho para tentar explicar um pouquinho. Por que Jesus está falando e comparando aqui agora Balaão nessa história aqui, né? E Balaque. O que aconteceu aqui? Balaão era um profeta, até famoso lá da época. E na época em que Moisés agora ainda estava com o povo no deserto. E Moisés já tinha passado por algumas terras, já tinha feito algumas conquistas, e agora eles se alojaram, ou eles pararam num ponto perto dos... Aqui não diz o nome agora, né? Aqui não tem o nome deles. Dos amalequitas, se eu não me engano. Alguém pode me ajudar aí? Não. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Os moabitas. Ok, perdão. Os moabitas. Então, eles estavam agora acampados perto da localidade onde os moabitas estavam. Então, o rei dos moabitas, né, que é justamente esse Balaque, ele viu o poder do povo de Israel, e ele ficou com medo, e ouviu as histórias de que esse povo estava derrotando outros povos, então ele ficou com medo. O que ele fez? Eu vou chamar o profeta, e vou pedir para o profeta ir lá e amaldiçoar, levar uma palavra de maldição para eles, porque assim eles não vêm lutar contra nós. E foi o que ele fez. Ele mandou uns mensageiros para Balaão. Balaão, o nosso chefão lá, o nosso governador, ou nosso presidente, vamos dizer assim para os dias de hoje, mandou um recado, pediu para você ir lá, no meio do povo, e amaldiçoar eles. Mas tinha um problema. Balaão era um homem impactado por Deus, mas ele balançou um pouco, e ele disse, espera aí que eu vou consultar Deus. E Deus disse para ele, não, Balaão, você não foi instituído para amaldiçoar o meu povo é para ser abençoado. Aí ele foi e mandou o recado para o rei. Aí o rei ficou meio cismado e disse, não, Balaão. Mandou outras pessoas para ir lá, mais importantes, falar novamente com Balaão, mas agora fazendo proposta. Olha, Balaão, ele nos mandou aqui para você ir lá amaldiçoar esse povo. Ele diz que dá o que você quiser, ele te dá tudo o que você quiser, o que você pedir, ele vai dar para você. Aí Balaão cresceu os olhos, a ganância. E ele novamente disse, olha, eu vou lá conversar com o rei para ir. Aí é quando acontece aquela história, que talvez alguns de vocês já conheçam, e que eu preguei aqui uma vez, é quando Balaão está indo e a mula empaca.
E a mula dele empaca e não vai adiante. Aí Balaão pega aquela mula, dá uma surra nela, ela vira e vai para o outro lado. Quando ela vai, ela para, empaca de novo. O Balaão vai, bate na mula de novo. E por 3 vezes a mula vai partir e empaca. Vai para a direita, empaca. Vai para a esquerda, empaca. Vai para frente, empaca. E ele bate na mula por 3 vezes. Aí, de repente, aquela mula fala com Balaão. Por que você está me batendo? Por que você me bateu 3 vezes? Aí Balaão fica bravo com aquela mula. Mas por que você está me desobedecendo? Se eu tivesse uma espada aqui agora, eu ia matar você. Gente, eu não vou pregar do texto aqui agora, mas tem umas coisas que acabam vindo na nossa mente. Balaão estava tão cego, tão determinado, talvez com aquela proposta de riqueza, de engano, que ele nem se deu conta de que a mula estava conversando com ele e ele conversando com a mula. Aí eu fico pensando, quem que é a mula nesse caso? Mas é o que estava acontecendo ali. E aí, então, Deus fala através daquela mula. Balaão, você está vendo, o anjo, é eu que estou impedindo. E aí, Deus abre os olhos de Balaão e ele enxerga o anjo, que só a mula estava enxergando. Era um anjo que se colocava na frente da mula para ela não passar, com uma espada na mão. Aí a mula empacava. Ia para o outro lado, o anjo parava na frente dela de novo. E aí o que aconteceu? Balaão viu que não tinha jeito. Por 3 vezes aquele rei mandou ordens para Balaão, amaldiçoa o povo. E Balaão concluiu, não tem jeito, amaldiçoar aquele povo eu não vou poder fazer, porque não é isso que Deus quer. Deus quer que eu abençoe aquele povo. Mas aí ele maquinou uma ideia. Ele foi lá, se reuniu com o rei e disse, rei, é o seguinte, agora minhas palavras, tá? Não está escrito isso no texto, mas quem quiser, tiver curiosidade depois, vá lá em Números, capítulo 22 seguinte, vocês vão ver essa história. Aí ele foi lá, conversou com o rei e disse para o rei, né, o Balaão conversando com o rei, é o seguinte, ir contra aquele povo com arma, com espada, com estilingue, com funda, seja lá com o que for, na pancada, no tapa, não vai resolver. Mas eu tenho uma ideia. Você faz o seguinte, escolhe aí, no meio da sua turma, né, nos moabitas, escolhe aí umas mulheres bonitas, umas prostitutas bonitas, atraentes, e começa a colocar no caminho dos soldados israelitas, e começa a infiltrar algumas no meio do acampamento deles. E junto com isso, pede para elas começar a infiltrar aos pouquinhos o Deus de vocês. E foi o que ele fez. Ele pegou algumas mulheres, começou a mandar infiltrar no meio do povo Israel, e o povo começou, realmente, né, os soldados começaram a se seduzir, ou se deixar se seduzir e se prostituir com aquelas mulheres. Tanto é que chegou num ponto que eles já estavam também comendo daquelas comidas sacrificadas, já estavam também prestando cultos e coisas assim, para aqueles deuses, né, pagãos. E aí a mão de Deus pesou, e diz a palavra que houve 24.000 mortos entre o povo, por causa dessa desobediência. E é isso que Deus agora está dizendo. Lá no meio de vocês, tem esses que estão se contaminando, que estão se deixando levar, e tem aqueles outros também que estão indo de acordo com os ensinamentos dos nicolaítas. Sabe, irmão, vamos tentar entender um pouquinho o que Jesus exatamente está dizendo aqui. Primeiro ele elogia, né? No meio de vocês, eu vejo que vocês permanecem firmes na fé. Mas está entrando no meio de vocês contaminação pecaminosa. Vocês estão se deixando contaminar. Aí, irmão, eu fico imaginando aqui. Crente que começa a desviar da sua caminhada, mas não perde a sua consciência de um Deus verdadeiro. Então o que acontecia? Mais ou menos isso.
Perguntavam para eles, quem vocês adoram? Ah, nós adoramos Deus. Quem vocês servem? Ah, nós servimos Deus. Ah, mas vamos lá no culto a Zeus? Não, culto de Zeus não. Ah, mas vamos lá nos Nicolaitas? Não, culto ao Nicolaíta não. Ah, mas é o seguinte, semana que vem tem uma festa lá dedicado a Zeus. Mas é só uma festa. Ah, é só uma festa? O que vai ter nessa festa? Muita comida, muita bebida. Ah, então vamos lá. Mas não vai ter culto a Zeus, não. Culto a Zeus, não. Só vai ter festa e muita bebida. Então vamos embora. E começaram aos poucos a se misturar. Começaram a se deixar levar. Quando perguntavam para eles, quem vocês obedecem, quem vocês servem? Deus. Culto a Zeus? Não, de jeito nenhum. Culto aos Nicolaitas? Não, de jeito nenhum. Mas é uma festa? Ah, uma festa. Festa não tem nada. Não tem nada demais, é só uma festa mesmo. Não tem problema não. Agora, se tiver culto a Zeus ou a esses outros deuses pagãos, aí a gente vai embora. Mas enquanto tiver comida e bebida, nós estamos lá no meio. Só que o problema é que essas festas tinha muita prostituição também no meio. Acontecia muito disso. E esses homens ou esses da igreja, aos poucos foram se deixando levar. E aqueles que ainda estavam dentro da igreja também estão sendo exortados porque estavam sendo coniventes com aquilo lá, porque não exortavam, não estavam repreendendo aqueles que estavam lá dentro. Então é isso que acontece. Oh, cuidado, neném. Vai pegar fogo. Obrigado, Balta. Mas é isso que estava acontecendo ali então. Crentes que se diziam fiéis, mas estavam se deixando seduzir. Eu vou tentar ilustrar isso aqui de uma maneira bem simples para você entender. O casamento. No casamento. Aí do casamento, o homem fiel. Aquele cara fiel mesmo, sabe? Aquele cara que tem pé firme no chão, ele sabe o que ele quer, ele é fiel à sua esposa. Pode vir 10 mulheres bonitas, nuas, para cima dele, que ele diz, não, eu sou fiel à minha esposa. Cabra baixo mesmo, fiel mesmo. Mas ele tem um probleminha. De vez em quando ele bate na mulher. De vez em quando, não é todo dia, tá? De vez em quando ele bate na... Mas ele é fiel. Ele é fiel à esposa. Ele não trai ela. Ele humilha ela todos os dias. Ele humilha ela na frente dos amigos. Mas ele é fiel. Se pergunta para ele, você é fiel? Eu sou fiel, com muito orgulho. Mas ele está cometendo outros erros lá adiante. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Nós somos fiéis a Deus, mas nós estamos cometendo umas outras coisinhas aí, acolá. Aí fala dos nicolaítas. Os nicolaítas tinham uma doutrina de dizer que você podia fazer tudo, que depois a graça de Deus te perdoava. Pode fazer tudo que você quiser, vive do jeito que você quiser, mas a graça de Deus depois resolve o seu problema. Sabe, irmãos? Hoje em dia eu vejo muitas postagens, né? Também alguns pregadores, né? Especialmente esses coach, né? Que tem umas mensagens, algumas coisas que não estou dizendo que Deus não abençoa e que Deus supre as nossas necessidades, mesmo que a palavra de Deus diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É que muitas vezes nós invertemos o papel. Nós primeiro queremos que as coisas sejam acrescentadas, para daí nós buscarmos a Deus. Mas aí o que está acontecendo aqui então? Aí a gente vê aquelas mensagens, não, você pode tudo, Deus é amor, Deus é soberano, Deus vai dar tudo o que você quer, Deus vai te atender a todo momento, Deus não vai fazer que nem fez lá com Moisés, Deus não vai fazer com você o que ele fez com Jonas, Deus não vai fazer com você o que ele fez com o apóstolo Paulo, Deus não vai fazer com você o que ele fez com seus outros seguidores. Não, você é mais importante do que esses homens. Ou seja, né? Deus vai me atender na hora que eu quiser, naquilo que eu quero e como eu quero. Não é bom ter um Deus assim? Uma igreja assim? Coisa boa, né? E era mais ou menos isso que estava acontecendo.
Era isso que estava sendo ensinado, que estava sendo pregado. Muita heresia, muitas coisas que estavam desviando aquele povo da sua fé. E por isso essa exortação, onde Jesus diz, cuidado, se isso continuar, eu vou até aí. Então, irmãos, nós temos que prestar atenção como igreja. Mas aí continua o verso 16. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito e conhecido apenas por aquele que conhece. Jesus diz, arrependam-se. Preste atenção no que vocês estão fazendo. Volte para o caminho. Dedique sua vida ao Senhor. Saiam dessa vida pecaminosa. Porque senão eu vou com a espada é com a palavra, e a palavra que pesa, é a palavra que vai julgar ou é a palavra que vai libertar? Então, amados, muitas vezes me dói. Como eu disse, eu estou interpretando a palavra. E aqui é Jesus que está falando para a igreja. Ele está falando para nós hoje. Então, muitas vezes eu pego o celular lá em casa, eu estou dando uma olhada, de repente eu vejo uma postagem de alguém, então, não vou falar nem da nossa igreja, eu vou falar de outros irmãos de outras igrejas que eu conheço. Posta lá uma palavra bonita, né? Realmente uma palavra desafiadora e tal. Mas, de repente, no outro dia, ele posta ele lá, num show mundano, num show do mundo, pulando, se divertindo, e pior ainda, com uma latinha de cerveja na mão. Eu não estou dizendo que você não pode tomar um copo de cerveja. Certo? Vamos ter cuidado, né? Não me interprete mal. Mesmo que a Bíblia não diz, ela diz que os alcoólatras serão condenados. Mas o problema, como eu falei antes, aqueles menos experientes na fé, aqueles que estão começando, não vão entender isso, e aqueles que estão lá no mundo também não vão entender isso, porque eles esperam que nós sejamos diferentes, eles esperam ver coisas diferentes na nossa vida, e não conforme o mundo é, e conforme o mundo mostra. Deixa eu falar uma coisa de mim agora. Eu era um jovem, já fui jovem, né? Mais de 40 anos agora de caminhada de fé. Mas eu, antes da minha conversão, eu sou grato a Deus porque eu cheguei à fé, mas nunca disseram para mim, João, você não pode beber, que beber é pecado. Mas tem algumas igrejas que dizem, né? Eu sei que tem algumas que dizem que beber é pecado, e se você bebe, você vai para o inferno. Ok, respeito a doutrina deles. Mas eu bebia demais quando era jovem. Quando tinha festa lá em casa, os meus tios se reuniam lá em casa, eles já chegavam para mim, quem que era o fazedor da caipirinha era eu. Porque eu fazia uma caipirinha especial. Eu não vou dar a dica, a receita aqui agora, porque vai que você cai na tentação, né? De querer fazer ela lá na sua casa, né? Mas eu fazia. Então eu era o candidato sempre a fazer aquela caipirinha. Só que não ficava na caipirinha. Depois vinha a cerveja e vinha outras bebidas alcoólicas. Chegava no final, já estava todo mundo bêbado. Só que eu fui indo para um ponto que muitas vezes eu chegava do serviço, eu estava em casa sozinho, eu já tinha minha garrafa de pinga, eu já preparava para mim mesmo, eu começava a tomar. Chegou uma vez que eu estava em casa sozinho, que eu comprei uma garrafa de Coca-Cola e uma garrafa de pinga, eu tomei tudo sozinho, que depois quase vomitei as tripas para fora. Mas eu já estava nesse ponto que todo dia eu tinha que beber. E se Deus não me resgatasse, eu provavelmente, não sei se estaria aqui hoje, talvez eu seria um alcoólatra. Por quê? Porque eu tenho histórico já na família de alcoólatras. Tinha um tio, ele bebia demais. Contando experiências que eu vivi agora. Ele bebia demais, ele começou aos poucos, só que às vezes pouquinho foi aumentando. Chegou num ponto que ele já era um alcoólatra.
E ele, por ser um alcoólatra, ele era um daqueles bêbados, porque existem os 3 tipos de bêbado. Tem aquele que é chato, né? Tem aquele que só fica abraçando e alisando, e tem aquele que fica valente, que é o brigão. E esse meu tio era o valente. Ele bebia, ele ficava valente. Brigava com todo mundo, batia em todo mundo. Quando ele chegava em casa, que ele estava entrando na porta da frente, a minha tia já corria, fugia pelo fundo. Por quê? Porque ele vinha entrando dentro de casa, quebrando tudo. No outro dia, com a maior cara de pau, ele levantava, olhava, o que aconteceu aqui? Por que está tudo quebrado aqui dentro, as coisas jogadas no chão? Só que esse meu tio tinha tanto BO, que um dia um oficial de justiça foi levar uma intimação para ele. E ele voou, com a ignorância dele, talvez estava um pouco alcoolizado, ele voou em cima desse oficial de justiça, jogou esse oficial de justiça dentro de uma vala, machucou o oficial de justiça, esse oficial de justiça montou mais um BO contra ele, e aí ele tinha um amigo policial, e esse policial chegou para o meu tio e disse, olha, agora não tem mais jeito. Até então você estava escapando, mas agora, infelizmente, já saiu o mandato de prisão para você, você vai ser preso. Aí o que ele fez? Ele disse, eu morro, mas não vou ser preso. Ele pegou um barco que ele tinha, chamou um outro sobrinho, atravessou para o outro lado do rio, com esse meu sobrinho. Quando ele chegou no outro lado do rio, ele disse, ai, sobrinho, eu esqueci de trazer o cigarro. Volta lá no outro lado, na cidade, e traz o cigarro para o tio. O menino pegou o barquinho, voltou para o outro lado, comprou o cigarro. Quando chegou lá no outro lado, foi entrando a mata dentro. Tio, tio, tio. De repente, se deparou com o tio pendurado numa corda. Ele se enforcou por causa da bebida. Então, por isso que muitas vezes nós, como igreja, como crente, às vezes alertamos também os irmãos, as irmãs, né? Muito cuidado com o que você faz, muito cuidado com o que você posta, porque é um testemunho, o mundo lá fora quer ver gente diferente. E era isso que Jesus está alertando aqui a igreja, porque ela estava caindo nesse erro. Então, irmãos, não é o João aqui que está condenando, você é livre para fazer o que você quiser da sua vida, mas você vai ter que prestar conta para Deus um dia, é o que Jesus está dizendo aqui, um dia nós vamos ter que prestar conta. Então eu estou alertando, interpretando e alertando a igreja, alertando nós que estamos aqui nesta noite. Tem um hino que diz, amanhã pode ser muito tarde, porque Cristo hoje quer te salvar ou quer te libertar. Como eu disse, irmão, muitas vezes estar aqui em cima, na frente, não é fácil. Muitas vezes dói mais no pregador do que na igreja quando tem que trazer uma palavra dessas. Eu não gostaria de trazer esta palavra essa noite, mas é a palavra que foi colocado para mim, e eu não vou fugir da minha responsabilidade. Assim como Jesus disse para aquela igreja, escreve, escreve. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas que bom que não termina aqui a palavra. Jesus diz, olha, arrependam-se, e aqueles que se arrepender vão ter o maná do céu que está escondido, fazendo menção ao povo do Egito, quando realmente tinham fome, Deus fazia cair do céu o maná, supria as necessidades, aquilo que eles passavam e aquilo que eles precisavam. Deus supre a nossa necessidade diariamente, Deus também nos enche com a sua palavra espiritualmente diariamente, mas Ele também diz, mas também vocês vão receber uma pedra branca com o nome de vocês escrito. Então, quando Jesus também está falando dessas coisas, Ele está falando algo que aquele povo sabia entender o que era, porque também historicamente diz que naquela região tinha muitas pedras brancas, e lá existia uma coisa que tinha umas pedras brancas e umas pretas. Então, quando alguém era absolvido, ia para um julgamento, ou ia para alguma coisa assim, se ele era absolvido, ele ganhava essa pedra branca com a marca de que ele tinha sido liberto. Ou um escravo, quando ele recebia a sua liberdade da escravidão, ele também recebia uma pedra com outro tipo de escrita, que também provava que agora ele era um escravo liberto.
Também dizem que algumas famílias tinham essa pedra branca em casa, que quando recebiam alguma visita, eles pregavam essa pedra, quebravam no meio e entregavam para aqueles que tinham vindo visitar. E diziam o seguinte: olha, leva essa pedra. Se um dia você voltar, ou alguém da sua família, dos seus familiares, novamente vir aqui, traga essa pedra junto, que aqui eu vou encostar na minha. Se casar, ele será bem recebido, ele será bem-vindo, ele terá todas as honras na minha casa. E é isso que Jesus está dizendo, então. Você vai receber a pedra branca. Você vai receber um novo nome. Você vai ser bem recebido na minha casa. Você vai receber a liberdade. Você vai ter comunhão comigo. Só que nós ainda estamos no mundo. Então nós temos a promessa da salvação. Nós somos de Cristo, nós somos do céu. Você é do céu? Mas ainda não está no céu. Você já tem uma pedra branca, mas ainda não recebeu a pedra branca. Vocês entendem, meu querido? Igreja amada, como que um texto nos fala tanta coisa, nos adverte, como também nos consola, nos desafia, como também nos anima. E é isso que Jesus está tratando a essa igreja de Pérgamo. Amados, eu quero parar aqui. Não sei nem que horas que é isso, mas eu quero parar aqui, irmãos. A promessa é: arrependa-se, volte ao caminho. Eu não sei o que você tem feito lá fora. Como eu disse, você tem liberdade para fazer o que você quiser lá fora. A decisão é sua. Nós, como igreja e como responsabilidade aqui, se não trouxermos essa palavra e essa alerta para a igreja da palavra de Deus, vai ser cobrado de mim, vai ser cobrado da Daline, vai ser cobrado dos líderes dessa igreja, porque não trouxeram a palavra que Deus entregou. Então, irmãos, mais uma vez, o grupo pode subir aí, está aqui. Essa é a base. Aqui tem tudo que você precisa. Ela orienta, ela ensina. Mas, irmãos, nós precisamos nos alimentar dela. Semana passada, a pastora Daline falou sobre aqueles buracos no muro, né? Aquelas brechas que nós vamos deixando na nossa vida. E aonde as coisas começam a entrar. E é isso que Jesus aqui está dizendo. Nessa igreja, essa brecha já era tão grande que o mundo já estava adentrando dentro da igreja, dentro da vida das pessoas. Então, igreja, né? É hora de nós acordarmos, de nós vermos o que nós temos feito, o que nós estamos fazendo. Que Deus realmente, Ele é um Deus abençoador. Ele quer o melhor para você, Ele quer o melhor para mim. Mas nós temos o nosso compromisso e a nossa responsabilidade de nos mantermos firmes nas promessas e na caminhada de Deus no dia a dia. Domingo passado, eu estava no culto, eu alimentei meu espírito com aquela palavra maravilhosa de Éfeso, né? Mas também eu recebi um alerta: João, cuidado para não abrir uma brechinha no muro da sua vida. Mas eu saí daqui alimentado da palavra de Deus. Depois eu cheguei em casa, eu tomei um café, aí eu alimentei a minha carne. Agora a pergunta é a seguinte: você está sendo alimentado esta noite? Domingo eu fui no culto, maravilha, fui alimentado. E segunda-feira? Com quem você está? Com que galera você vai estar? E na terça? Quarta? Quinta? Ou sexta-feira, final de dia, vou chamar os amigos, fazer um churrasquinho, a geladeira já está cheia de cerveja mesmo, né? Vamos fazer a festa, vamos tomar todas. Domingo nós estamos no culto de volta. O alimento espiritual ele tem que ser diário também, porque a palavra diz que há uma luta constante entre a carne e o espírito. E quem vai vencer essa luta? Aquele que tiver melhor alimentado. Se você não se alimentar diariamente, você é candidato a ser derrotado com facilidade na hora que vier os problemas, na hora que vier a tentação, na hora que você for confrontado. Então, amada igreja,
Firme-se na palavra de Deus. Não vai nos embalos desse mundo. Não se deixe seduzir. Não fique pensando, mas não tem problema. É só uma coisinha. Mas qual é o problema? De repente em casa, você com a esposa, com o marido com a esposa, você está ficando fanático, você está indo demais na igreja. Não é bem assim. É assim, sim. A palavra é assim. Não tem meio termo. É o que Jesus está dizendo para Pérgamo. Essa é a palavra. Escreve, porque vocês estão com problemas sérios. Escreve, porque senão eu vou até aí e vou acabar com vocês. É palavra dura? É. É palavra de exortação? É. Mas ela primeiro falou para a minha vida, antes de falar com a igreja. E que bom que ela fala comigo. E tem que falar comigo. E tem que me alertar. O que eu faço no meu dia a dia lá fora. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus nos abençoe. Que esta palavra possa ser uma palavra de bênção na sua vida esta noite. E que Deus seja contigo diariamente. Amém?